E vamos para mais uma aula de análise técnica. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, eu sou gerente de conteúdos da Bitkit, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E hoje, uma das aulas mais pedidas até aqui vai ser uma aula relativamente rápida, porque é um tema simples, mas muito importante. O tema de hoje é como se comportar diante de violinadas. Primeiro, vamos entender o que é uma violinada? Violinada é o seguinte, vamos analisar aqui o Bitcoin no gráfico de 4 horas. Essa situação que aconteceu no mercado lá em setembro de 2022. O preço do Bitcoin vinha caindo, que eu tenho marcado já uma zona de suporte histórica. O preço chegou nessa zona de suporte e deixou claros sinais de compra. Que sinais são esses? Alvo de Fibonacci. Então, se a gente pega aqui a extensão de Fibonacci, último topo e último fundo, antes de reverter, a gente vê que o preço chegou exatamente lá no alvo de 100%, que é um dos alvos mais fortes. Volume crescente, ou seja, volume de reversão. O preço não conseguiu fechar abaixo dele, deixou aqui um Harami e reverteu. Beleza, aqui você identificou que era uma compra interessante. Realizou a compra aqui, aí o preço ele veio, ele estopou, ou seja, ele perdeu o fundo anterior, o seu stop está aqui abaixo desse candle, ele veio só que para baixo, estopou e aí reverteu. Aí depois ele virou sua tendência, enrolou um pouquinho, mas foi e engatou uma alta. E você ficou de fora dessa operação, por quê? Porque você foi estopado. Essa é a violinada. Quando o preço ele faz um movimento parecido com um violino, ele simplesmente vai lá com um pavio, estopa e volta. Por isso que chama violinada. É esse pavio que te tira da operação. Como é que a gente se comporta diante desse pavio? Primeiro, eu vou te ensinar uma técnica para evitar esse pavio. E por mais simples que ela pareça, ela é muito importante. Tenha em mente uma coisa. Quando você faz compras em regiões de suporte ou vendas em região de resistência, os grandes investidores e até mesmo as corretoras, elas sabem que o stop da sua operação vai estar, no caso de uma compra, abaixo do último fundo. E no caso de uma venda, acima do último topo. Então pensa comigo. Vamos supor que o investidor grande, ele quer montar uma posição, ele quer realizar uma compra expressiva. O mercado, num determinado momento, ele não tem oferta o suficiente para absorver a demanda desse investidor. Ou seja, se o investidor simplesmente comprasse a mercado, ele iria elevar muito o preço de uma só vez, porque não existe oferta o suficiente naquele momento. Agora, se você realizou uma compra, vamos voltar para o gráfico. Se você e muitos outros investidores realizaram uma compra aqui nesse ponto e o seu stop está aqui embaixo, significa que a quantidade que você comprou, você aceita vendê-la aqui embaixo, porque é o seu ponto de stop. É quando a operação se desconfigura. Então, o que o investidor sabe? A baleia quer montar uma posição grande. Que se ela jogar o preço aqui para baixo, ela vai ter uma oferta maior, porque aqui embaixo você vai vender. Então, a posição que ela queria montar num determinado nível de preço, nesse caso, por exemplo, $18.200, ela vai conseguir, porque lá em $18.200 a oferta vai ser muito maior do que está sendo aqui, por exemplo, em $19.200. Então, o que é que esse grande investidor faz? Ele manipula o preço para que ele chegue naquela região e lá ele consiga montar a sua posição. Como é que ele faz essa manipulação? Vendendo, ou simplesmente vendendo, então batendo no mercado, ou simplesmente deixando de comprar e fazendo com que a pressão vendedora vença. Isso é uma manipulação clara. Essa é a violinada. É o investidor, o grande player ou até mesmo a corretora trazendo o preço aqui para baixo para pegar a oferta dessa galera e conseguir montar a sua posição. Então, como é que a gente evita essa situação? Primeira dica, muito simples. Nunca deixe seu stop exatamente abaixo aqui do último pavio. Sempre dê um espaço entre ele. Por exemplo, se o stop teórico aqui dessa operação é $18.231, no caso do Bitcoin, pode jogar uns $150 para baixo. Pode jogar lá para 18.080, por exemplo. Nesse caso, teria evitado a violinada. No Bitcoin, geralmente eu faço isso. Eu jogo 100, 150, $200 para cima ou para baixo. E muitas vezes eu consigo evitar a violinada. No Bitcoin, por conta da experiência que eu tenho já no mercado, eu sei que essa faixa de 100 a $200 é suficiente para eu ter essa margem de erro, evitando a violinada. Vai funcionar todas as vezes? Não. Mas na maioria das vezes, isso evita que eu seja violinado. Agora, em outros ativos, isso fica mais difícil. Por quê? Porque depende de você ter a experiência necessária, tempo de tela, para saber qual que é o spread, a diferença que você precisa colocar no stop. Então, vamos supor que você não consiga fazer isso, ou até mesmo no Bitcoin, você coloque um spread de 100, 150, $200 e mesmo assim seja violinado. O que fazer? Assim, vamos para a parte 2. A parte 2 aqui agora é o seguinte, é você entender que isso de fato foi uma violinada e não um rompimento para cair mais. Entendido isso, você vai voltar para a operação, porém dessa vez com um stop muito mais curtinho. Ou seja, perceba que o preço ele chegou aqui nesse caso para baixo do último fundo, te violinou e
novamente deixou sinais claros que aqui estava sendo montada uma posição comprada, ou seja, uma reversão. Que sinais são esses? Sinais que vocês já aprenderam nas outras aulas. Fundo mais baixo que o anterior no preço, enquanto o RSI deixou um fundo mais alto que o anterior. Aumento de volume expressivo, ou seja, volume de absorção da oferta, volume de reversão. E o que mais? O preço, em momento algum, ele fechou abaixo desse último fundo. O fechamento dele foi lá em cima. Foi simplesmente o paviozinho da violinada que ficou aqui para baixo. Então, no momento que esse candle aqui fechou, ou no máximo no próximo, você pode recomprar sua posição e aí sim colocar o stop bem coladinho aqui embaixo, ok? Porque aqui você já evitou a violinada. Vai acontecer uma situação de ter uma segunda violinada? Pode acontecer, a gente vai ver isso depois também. Mas entenda uma coisa, que cada vez que você é violinado, se você for violinado 1, 2, 3 vezes, a probabilidade da próxima operação dar gain, ou seja, ser de fato uma reversão, é maior ainda. Por quê? Porque o investidor que ele tentou montar uma posição baseado na oferta lá embaixo, tentou absorver toda aquela oferta, se ele não conseguiu no primeiro momento, no segundo momento a oferta ainda é maior. Então aí sim ele consegue de fato montar a sua posição. No terceiro momento ainda é maior, ok? E dificilmente esse investidor ele vai estopar sua posição. Não é típico desse tipo de... não é típico do comportamental desses investidores, dos long term holders, das baleias, dos investidores grandes, saírem de uma posição, estoparem simplesmente por conta da perca de um fundo ou do ganho de um topo, ok? Então é mais provável que ele compre mais, que ele aumente a sua posição. Por isso que saber se comportar diante da violinada é muito importante. Vamos dar uma olhada no outro exemplo? Aqui em cima perceba que a gente teve uma violinada dupla. A gente teve aqui uma situação clara de venda, que é quando o preço ele fez um topo mais alto que o anterior no preço, enquanto o RSI fez um topo mais baixo que o anterior, deixou um padrão de candlestick de reversão, que é a estrela cadente, com volume crescente, volume de reversão. Aqui era uma boa venda, de fato. Aí você colocou lá os 150 a 200 dólares para cima, então seu stop estaria em 24.930, vamos supor que você colocou em 25 mil o stop. O preço foi até lá, no primeiro momento, e estopou exatamente lá em 25 mil. E novamente deixou um sinal de reversão, ou seja, um novo topo mais alto que o anterior, enquanto a RSI novamente fez um topo mais baixo, um padrão de candlestick de reversão chamado engolfo e um volume levemente crescente, não muito acima da média, mas levemente crescente já era o suficiente, e novamente fomos estopados. E aqui sim é a montagem final da operação vendedora. Aqui é quando o vendedor, a baleia que queria montar uma operação shortada, uma operação vendida, ela conseguiu absorver toda a demanda com a sua oferta. E como é que a gente vê isso no gráfico? Novamente, dessa vez um topo mais alto que o anterior e um topo bem mais baixo que o anterior, um volume aí sim bem acima da média e um padrão gráfico de reversão extremamente agressivo, que é um engolfo acompanhado de um marubozu, ou seja, um engolfo com uma barra elefante, uma barra muito forte. Então, se você foi estopado aqui a primeira vez e uma segunda vez, né, você entrou vendido aqui, estopou aqui, você não pode ter medo de entrar de novo. Primeiro, porque o stop é muito curto, então se você foi estopado aqui, você entra rapidamente na operação e deixa seu stopzinho aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, se foi estopado aqui, entra rapidamente na operação e deixa o stopzinho curtinho aqui em cima. E a cada vez que você é violinado, probabilidade de reversão fica maior e a agressão da reversão também. Perceba como foi uma reversão extremamente agressiva depois desse movimento. Por quê? Porque a operação vendedora, a absorção da demanda aqui pelo vendedor foi muito forte, ok? Então não se preocupe com violinadas, eu sei que elas estressam muito, esse é o ponto, você ser estopado estressa, mas faz parte do mercado. Aprenda a lidar com isso e saiba como agir corretamente quando esses movimentos acontecem. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e caso você queira que eu grave uma aula especialmente para você, é só deixar aqui nos comentários qual o tema que você quer que eu vou gravar. Muito obrigado, até a próxima e valeu!